Eu sou Patrícia Frantz, médica e professora. Este é o canal Academia Médica de Saúde e Humanidades. E hoje o tema do nosso vídeo é um tema crucial aqui para o canal, que é o tema da filosofia da medicina, ou seja, o ser da medicina, a medicina enquanto tal. E nós vamos trazer então os fundamentos a partir do grande estudioso do tema, que foi o Edmund Pellegrino. Tá bom? Então peço que vocês continuem aqui comigo. Vamos conversar sobre esse assunto. Então, o que nós vamos apresentar aqui parte do artigo que eu escrevi. Foi o primeiro artigo que eu publiquei durante o meu doutorado. Estou cursando doutorado em bioética pela Universidade do Porto, não é? E este artigo foi publicado, então, na Revista Latino-Americana de Bioética. É um artigo, então, que faz a reflexão da filosofia da medicina a partir do Edmund Pellegrino. Né? Compartilho aqui da minha satisfação de ter publicado esse artigo, mais um artigo para trazer o nome do Edmund Pellegrino na nossa língua, na língua portuguesa, né? Mais uma referência para as pessoas interessadas em estudar a filosofia da medicina, a questão da ética da profissional, né? A questão das virtudes médicas, não é? Então, a gente hoje vai apresentar um pouco sobre o Edmund Pellegrino e por que essa visão que ele tem da medicina, do ser da medicina, é tão importante para nós nos dias de hoje, mais do que nunca. Então, quem foi o Edmund Pellegrino? O Edmund Pellegrino, ele foi um médico norte-americano, ele foi professor de medicina interna, de bioética na Georgetown University, não é? Então, ele é um dos principais nomes da bioética, ele tem uma vasta literatura, né, publicada sobre bioética, ética médica, sobre humanidades médicas, né? A filosofia da medicina. Então, ele é uma das principais referências nesse assunto, né? Na questão da bioética, um dos grandes nomes da bioética. E ele justamente, então, buscava com isso restaurar, então, a consciência moral da medicina numa época ali, então, na segunda metade do século XX, em que se estava perdendo na questão do tecnicismo, não é? Então, ele quis resgatar a medicina não apenas como ciência, mas como uma prática moral, né? Uma resposta ao sofrimento humano. É isso que ele vai trazer, então, nesse estudo da filosofia da medicina, defendendo que o ato clínico é um encontro entre duas vulnerabilidades, a do paciente e a do médico, né? E, então, que o cuidar é mais do que tratar. O cuidar acaba sendo um dever, né? Ético e espiritual. Ele me influenciou sobremaneira na questão da filosofia da medicina, na questão das humanidades médicas. Ele, então, me deu várias inspirações em várias vertentes aí dentro da área de humanidades, tá? O livro dele que eu considero, né, mais completo para vocês que desejam conhecer, The Philosophy of Medicine Reborn. É um livro que reúne vários artigos, os principais artigos do Edmund Pellegrino, e aí traz, então, a questão da filosofia da medicina de forma mais aprofundada. O meu artigo, então, se baseou em muitas coisas que estão aqui nesse livro, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu vou desenvolver 3 pontos no meu artigo. O primeiro seria a questão, então, da ontologia da medicina. Ontologia, então, é o estudo do ser, o que é a medicina em sua essência, não é? Também vamos trabalhar a moralidade interna da prática médica, né? O bem do paciente como o fim, a finalidade da prática, a gente vai ver isso. Os 4 níveis de bem que devem ser considerados no encontro clínico: o bem biomédico, o pessoal, o da espécie, o bem como ser humano e o bem espiritual. E também vou discutir os riscos da perda dessa visão no mundo onde a medicina corre o risco de se tornar apenas um serviço técnico mediado por algoritmos, né? Então, eu vou começar lendo o resumo do meu artigo para a gente poder se situar bem aqui na temática. Começa assim: o que é a medicina? Hipócrates, em Peritecne, define que seu objetivo é avaliar o sofrimento do doente e reduzir a violência das doenças. Durante a Idade Média, sob influência cristã, incorporou-se o caráter piedoso: curar algumas vezes, aliviar muitas e consolar sempre. Etimologicamente, medicina vem do latim
medere, significando tratar ou curar. Contudo, a medicina tem um fundamento ontológico? Diversos pensadores refletiram sobre a sua natureza e prática. No século XX, Edmund Pellegrino, influenciado pela filosofia aristotélico-tomista, sustentou que a filosofia da medicina constitui um campo legítimo de conhecimento, distinto da filosofia da ciência, dedicado a estudar a ontologia da medicina e a sua moralidade interna. Para ele, a atividade médica possui uma teleologia, o bem do paciente, integrando medicina, paciente e bem humano. As suas reflexões surgiram diante do avanço de desafios éticos e da necessidade de fundamentar a ética para além de princípios, virtudes e hermenêutica. No contexto atual, marcado por novas tecnologias como a inteligência artificial, tais análises tornam-se ainda mais relevantes. Assim, este artigo apresenta a filosofia da medicina conforme Edmund Pellegrino, discutindo a sua conceitualização, características e dificuldades. Então, o link do artigo completo está na descrição e no primeiro comentário. Essa pergunta, não é? O que é a medicina? Ela parece simples. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, né? A gente tem uma intuição fácil de dizer o que ela é. Mas ela vai tocar algo profundo e permanente da realidade humana, né? A gente pode observar que ao longo das eras aí, a medicina mudou bastante, surgiram novas técnicas, né? Contextos diferentes, outras teorias, mas algo permanece, algo está por baixo das mudanças. O que é? A presença de alguém doente procurando alguém que professe saber ajudar, alguém disposto a ajudar a recuperar a saúde. Então, essa busca, ela não é apenas biológica, ela é existencial, ela é algo, é um dado da realidade. A perda da saúde fragiliza o ser humano, né? O ser humano, quando está sem saúde, ele sente essa privação, não é? E isso faz a pessoa sofrer, faz ela ficar fragilizada e não poder se realizar os seus objetivos. Então, a medicina, ela existe para isso, para responder esse chamado, né? Desde os primórdios aí do pensamento ocidental, a gente pode dizer, desde os tempos ali dos gregos, de Hipócrates, no século V a.C., vários pensadores pensaram sobre a natureza da doença e do cuidado. A gente pode citar aí os filósofos clássicos, né? Platão e Aristóteles, Galeno, médico romano, os filósofos estoicos, né? Eles já falavam naquela época que além da técnica de tratar a doença, de tratar a pessoa, precisava se cultivar a prudência, né? A moderação e também um amor pelo ser humano, né? Precisa também ter essa inclinação, né? Essa compaixão de ajudar, né? Então, a gente já percebe por aí que não é algo puramente técnico, tá? Então, essa ideia de que a medicina carrega dentro de si uma moralidade própria, ela foi retomada, então, pelo Edmund Pellegrino no século XX. Ele via a medicina não como uma ciência neutra, né? Mas como uma prática moral enraizada no bem. Ela tem um fundamento, né? Essa inspiração, esse enraizamento no bem, na finalidade, então carrega essa influência da filosofia aristotélico-tomista, né? Então a gente vai ver lá Platão e Aristóteles trazendo a questão da busca do bem, da felicidade, e depois também os filósofos teólogos cristãos aprofundando essa ideia, né, do bem maior, do summum bonum, né? Então, no artigo eu vou estar descrevendo essas reflexões sobre a filosofia da medicina, o que ela é, os desafios, né? E a reflexão que a gente precisa fazer, porque vai chegando as máquinas, a gente vai ser substituído, né? É uma reflexão que a gente precisa fazer. O Edmund Pellegrino, ele vai falar aqui
várias áreas do conhecimento possuem uma filosofia própria, né? A filosofia do direito, a filosofia da educação, a filosofia da linguagem. Então, são filosofias que procuram entender essas áreas do conhecimento, a essência delas, o que elas são em si mesmas, né? E ele chamou a atenção que, curiosamente, a medicina não tem uma filosofia da medicina, né? Muitas vezes acaba se misturando, como a gente falou, com a filosofia da ciência, né? Ele chama atenção para isso. E ele mostra que essa conexão, esse diálogo entre a medicina e a filosofia já ocorre desde muito cedo, como a gente falou, lá na antiguidade. Então, Platão mesmo falou que o médico filósofo estava próximo a um deus, né? Mas com o passar do tempo, a medicina começou sim, né? Especialmente a partir do século XVIII, a se distanciar da reflexão filosófica. Isso não foi algo que ocorreu só com a medicina, mas com várias ciências, né? E aí passando a se concentrar mais nos aspectos biológicos e técnicos do adoecimento, né? O Edmund Pellegrino vai propor que vão surgindo tensões, então, dessa separação, e isso traz uma necessidade de retomar essa conversa, né? E de modo mais rigoroso, sempre trazendo rigor. Ele vai apontar, né, caminhos que ele observa aqui que estão acontecendo aí dentro dessa articulação da filosofia com a medicina. Ele fala da filosofia na medicina, então o uso de ferramentas da filosofia como a lógica, né, a metafísica, a estética ao campo médico. Existiria uma filosofia médica, então, que é a filosofia que parte dos médicos, das suas próprias experiências, e também a filosofia da medicina, que é onde ele vai se debruçar mesmo, onde ele vai propor com mais força, então, essa retomada da filosofia. Ele falava que a filosofia da medicina deve ser teleológica, ou seja, que para a gente poder entender a essência da medicina, a gente tem que pensar na sua finalidade, justamente então trazendo aqui o elemento aristotélico ali das causas das coisas, né? Causa material, causa formal, a causa eficiente e a causa final. Qual que é a causa final? Qual que é a finalidade da medicina? O que ela busca, né? E mostrar então que a partir da fenomenologia, ou seja, a observação do fenômeno médico, a gente vê que ela vai existir no encontro clínico, no momento em que o paciente encontra com o médico, né? A pessoa que está sofrendo com a doença encontra a pessoa que professa saber e está disposta a ajudar, né? O Edmund Pellegrino ele vai trazer a filosofia da medicina como algo necessário, é um campo do conhecimento legítimo que precisa ser estudado, assim como em outras áreas do conhecimento. E a gente poderia dizer que ainda mais agora, com a entrada da inteligência artificial, a gente poder entender melhor o que é a medicina, qual que é a sua essência, o que significa realmente cuidar de alguém, né? Tem uma frase do Pellegrino que ficou muito conhecida, né? Que diz assim: a medicina é a mais humana das ciências e a mais científica das humanidades, né? Essa frase dele é mais do que um jogo de palavras, né? Ele mostra aí que a medicina ela não pode ser reduzida a dados, a protocolos, a técnicas, né? Isso o ChatGPT vai fazer, né? Só que a medicina ela não se reduz a isso. Tratar um paciente, né, não é tratar um organismo, é tratar uma pessoa, né? Essa pessoa tem uma biografia, tem a sua dor própria, né? Ela tem a sua história. Então, a medicina ela lida com mais coisas do que o bem biomédico, quando a gente olha por esse lado, né? E aí o Pellegrino aqui numa influência, como a gente disse, muito forte, aristotélico-tomista, vai refletir sobre os níveis de bem. A gente ficar sobre o bem biomédico é um bem, mas a gente é um bem muito pequeno diante de todo o bem
que a gente poderia conseguir, né? E buscar diante do paciente. Então, existe esse bem biomédico ligado ao corpo, né? E à psique, né? Como a mente, como algo material mesmo, mas existe também o bem pessoal, que vai considerar os valores e as escolhas do paciente. O bem humano, ligado à dignidade da pessoa como espécie, né? Isso que eu estou propondo para os pacientes é algo que é bom para a espécie humana em geral, né? Então, isso às vezes parece muito óbvia a resposta, mas sempre que vem essas questões bioéticas mais complexas, a gente pode pensar sobre isso, né? Se isso é algo que eu estou praticando, né, a esse ser humano, se eu posso dizer que isso é um bem para todos os seres humanos. E o bem espiritual, então, que o peregrino vai trazer também, atendendo aí a dimensão mais elevada e muitas vezes a que está mais silenciosa ali, né? A que é menos captada, podemos dizer assim. Essa questão de ver esse bem, essas dimensões todas que a gente trouxe aqui, né? A gente pode buscar isso também na etimologia, na raiz da palavra saúde, porque aí a gente traz ideias de integridade, de inteireza e até mesmo de santidade, a gente vai ver, né? Em outras línguas também vai ter uma health, por exemplo, em inglês, vai ter a raiz ali com holy, também que significa sagrado, né? Nem sempre vai ser possível acessar todos esses níveis de bem. Em pacientes vulneráveis, como crianças pequenas, pessoas com demência, estado vegetativo, o médico não vai poder acessar o discernimento pessoal e espiritual, né? Mas ainda assim ele permanece responsável, um guardião do bem dessa pessoa, né? Às vezes a gente vai poder atender só o bem biomédico e o bem humano em geral, né? O peregrino, ele traz muito essa questão do bem, então ele destaca muito a beneficência. Então, a gente atualmente, a bioética é muito influenciada por Beauchamp e Childress, né? Eles trazem os princípios prima facie da bioética, né? Como a beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça, né? Que são esses princípios estariam todos em equilíbrio, né? Para a gente poder ter uma abordagem correta eticamente. Mas o peregrino, ele fala muito da beneficência, né? Ele coloca ela como destaque, né? Isso às vezes é difícil a gente medir, né? Principalmente agora que parece que às vezes que a autonomia ela também se destacou, né? A gente está num momento muito claro, isso é extremamente importante, o respeito à autonomia, como a gente disse, é um dos 4 princípios, né, que dessa teoria principialista traz, mas o peregrino ele vai falar que há situações, né, que vai haver crise entre esses dois princípios. Muitas vezes o paciente, exercendo a sua autonomia, pode querer buscar tratamentos que não fazem bem para ele, né? E aí então o médico vai estar ali para equilibrar isso, para respeitar a liberdade e o compromisso com o bem verdadeiro, né? Muitas vezes a gente está achando que algo é um bem, né? Mas se a gente fosse olhar mais para frente ou olhar de fora, a gente não veria aquilo necessariamente como um bem. Então, olha só essa arte, né, da medicina, como já traz lá Hipócrates desde o início dessa tradição, né? É preciso, além do conhecimento técnico de virtude, né, a virtude da prudência, compaixão, coragem, né, honestidade, confiabilidade. Então, a gente vê por isso que a medicina forma uma comunidade moral, né? Esse pacto de confiança, a medicina, os profissionais atendendo a esse marco interno da profissão, a medicina ela fica respeitável perante as pessoas e assim elas podem confiar,
né, nos profissionais, naqueles que prometem ajudar e cuidar. Então, essa questão do bem, eu vou trazer ali no meu artigo, né? O Edmond Pellegrino, ele mostra isso, como na nossa época é difícil muitas vezes falar sobre o bem, porque esse bem maior que a gente está falando, que os filósofos clássicos traziam, então isso se perdeu um pouco, né? Existe muito relativismo, né? Para os filósofos clássicos ali, Tomás de Aquino, Aristóteles, o bem era o que? A finalidade da ação, né? Como a gente falou ali. Na modernidade, há um rompimento entre a finalidade da ação, ou seja, a gente nem pensa muito na causa final, né? E a própria moralidade ali. Então, essa conexão foi sendo corroída pelas filosofias modernas que romperam com a metafísica, com a existência de verdades, né? Que a gente possa buscar, né? Acabam tratando o bem como algo indefinível muitas vezes. Alguns filósofos vão trazer isso. Não pode ser o bem a finalidade, porque é impossível nós sabermos o bem, né? Então acaba que se relativiza um pouco essa questão da beneficência, né? Outras dificuldades, além então da dificuldade da noção de bem na nossa época, outras dificuldades então também tem a ver um pouco com isso. Tem a ver com a questão da essência das coisas, que é justamente o que traz a filosofia da medicina, né? Se a gente está num momento filosófico onde não se reconhece a essência fixa das coisas, ou seja, as coisas elas vão mudando, né, ao longo das eras, de acordo com arranjos históricos, contexto, né, e consenso social, ele fala que isso, né, esse tipo de caminho, ou seja, a medicina é uma construção social, em cada época ela vai representar algo diferente de acordo com o contexto. Ele fala que isso acaba esvaziando a moralidade interna, e aí então acaba que a medicina fica vulnerável a algumas questões, né, de instrumentalização, seja política, ideológica ou econômica, né? E aí ele vai trazer exemplos, né? A gente pode trazer ali exemplos de situações como o uso da medicina na Alemanha nazista ou no regime soviético, onde foi utilizado para servir o regime e não para o bem das pessoas, né? Em tempos desse tecnicismo e da inteligência artificial, a discussão, então, como a gente disse, se torna mais urgente, né? Porque se a medicina for apenas um conjunto de protocolos, ela pode ser substituída por máquinas, tá? E se ela for, na verdade, uma prática moral centrada no encontro entre duas pessoas, então ela vai exigir algo que o algoritmo não pode dar, que os protocolos não podem dar, que é a prudência, a compaixão, o julgamento ético. Então, isso que ele fala, ele afirma que a ética médica não pode se basear apenas em códigos profissionais. A gente tem o nosso código, né? Isso é um legalismo, a gente tem um código que a gente tem que seguir, né? É uma ética normativa, são as normas, né? Isso é importante, mas o Pellegrino ele vai além, ele fala que isso está embasada não apenas no consenso, né? Mas naquilo que a medicina é realmente, na realidade, né? Então, isso transcende a opinião das pessoas que fazem as leis. Ele fala que existe essa moralidade interna e ela aponta para o bem do paciente, né? O médico está lá para restaurar o bem. Então, se você é estudante da área da saúde, da filosofia, se é profissional da saúde, pesquisador, eu te recomendo conhecer esse autor, o Edmond Pellegrino. Ele realmente é uma referência na temática da bioética, da ética médica, das humanidades médicas. Ele merece ser conhecido aqui pelos leitores, estudantes da língua portuguesa, né? Então, fica a dica do livro Philosophy of Medicine Reborn, né? Que é esse livro que eu mostrei antes aqui. E também a leitura do meu artigo A Filosofia da Medicina segundo Edmond Pellegrino, que foi publicado na Revista Latino-Americana de Bioética, e está o link no primeiro comentário.
Muito obrigada, até o próximo vídeo.